Aqui quem está falando é o Pensador. Hoje eu trago um assunto bem interessante, mas antes que a gente começar o nosso assunto, eu falo para as pessoas que não gostam desse assunto, que acham que isso é a teoria da conspiração, ou que isso pode afetar sua fé, o que for, que vocês podem retirar-se do canal, podem assistir outra coisa, porque os que quiserem ficar aqui para saberem terem esse conhecimento vão estar muito bem de portas abertas. Mas antes de nós começarmos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem a origem do Natal, ou a origem do próprio árvore de Natal? Como ela nasceu, por que ela nasceu e por que eles fizeram isso? Você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender. Natal bem-vindo, Natal, o Natal bem-vindo. Para vocês entenderem a origem do Natal, nós temos que voltar para um grande momento da humanidade, há muito tempo atrás. Um grande momento, a Primeira Guerra Celestial, que fez diversos anjos. Quando Lúcifer traiu Deus, se portando e querendo ser igual a ele, seu maior anjo, quase como um filho, seu maior filho, Jesus e seus outros generais, jogaram Lúcifer aqui na Terra. Nesse período de tempo, Lúcifer aprontou muito aqui embaixo, junto com seus outros anjos aliados, Azazel e Hermes, mas esse assunto da primeira era e do conflito entre Azazel e Lúcifer e Azazel, eu vou deixar para outro momento para a gente poder saber. Então, essa geração foi passada e Deus criou o Adão e Eva, os primeiros humanos feitos de carne, não de luz. E esses humanos tiveram 2 filhos, Caim e Abel, a primeira herança. Após isso, após Caim ser influenciado a matar o seu próprio irmão, Caim foge e desse homem se gera a primeira herança que faz os primeiros humanos a se corromperem. Depois de muitos milênios, Deus manda para a terra, Deus manda o dilúvio e destrói tudo. Após isso, ele escolhe um homem entre mil e muitos, que é Noé. E esse Noé tem 3 filhos. Após o acontecimento e eles saem, Noé amaldiçoa um dos seus filhos, Cã, mas por que ele faz isso? Porque Cã, por algumas teses que dizem, ele, basicamente, tirou as partes baixas de seu pai. Após isso, Cã, ele, basicamente, tem mais 2 herdeiros. Os 2 herdeiros que criaram as maiores cidades do planeta. E depois disso, nós vemos muito mais para o futuro. Aí, nós chegamos no nosso primeiro personagem principal, que é Nimrodes. Que é o homem da Torre de Babel. Ah, mas por que o Nimrodes? Porque só por Nimrodes e Semiramis que nós vamos chegar no nosso aniversariante do dia 25. Sim, eu estou falando de Tammuz. Basicamente, o que acontece? Nimrodes tinha aquele plano da Torre de Babel. E Nimrodes tinha relacionamentos com a própria esposa, que também era a própria que gerou ele. Estou falando desse termo para o YouTube não ter problemas. Geralmente teve um filho, chamado Tammuz. Mas naquela época, eles consideravam tanto Tammuz e Nimrodes como deuses. Os deuses do sol, os deuses de Cristina, como a gente pode imaginar. Qual é o significado disso? Porque quando Semiramis e Tammuz fizeram isso, Nimrodes foi eliminado por um caçador de uma tribo rival. Mas para ela não dizer que Tammuz era simplesmente um ser humano, ela literalmente diz que Tammuz foi para o céu. E lá ele foi para o sol e lá onde ele tinha nasceu um pinheirinho de Natal. Quem era diferente a árvore e não era um pinheiro? Era mais uma árvore de Natal. Era uma árvore padrão. E aí eles começaram a falar que tinha que tirar aqueles pinheiros e botar a dedo da casa deles, porque trariam sortes. E ao mesmo tempo, eles começaram a dar presentes ao outro. Enfeitarem o pinheiro e botarem uma estrela representando o nosso querido amiguinho que venceu. Por isso que eu tive que contar a primeira história. Com isso, Nimrodes ganhou esse apelido. E o catolicismo, se fosse hoje em dia, seria um mitraísmo. Se eu gostasse de apostas, provavelmente apostaria que o mitraísmo e não o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Porque o dia 25 virou isso. Porque virou uma data com uma morativa, onde o Papá Noel basicamente é um conceito eslavo, é um conceito nórdico, basicamente. Ele também tem outra versão dele, que é uma versão que é bem específica, que é quase um demônio que pega crianças, seria a versão dele. E o Papai Noel fofinho que a gente conhece vem da Coca-Cola para ganhar propaganda de dinheiro. Então, como eu sempre falei dei no nosso primeiro vídeo,
Imagem é poder, palavras são poder, gestas são poder, rituais antigos são poderes. E por causa disso que eles fizeram, por que eles fizeram isso? Para tentar substituir o verdadeiro sacrifício. O sacrifício de Jesus que foi feito próximo dessa data, eles quiseram trocar por o Tammuz, o pinheirinho de Natal. E outra coisa também, um ritual basicamente, como você pode se dizer, ele só é feito quando você repete ele sequencialmente, no mesmo dia, na mesma data, no mesmo momento. Se você acredita em Deus, ou não, ou acredita em Jesus, ou não, e você prova isso todos os dias, você está seguindo ele, seguindo seus mandamentos. Amar a Deus, amar o próximo. Mas se você continua a fazer esse ritual todos os anos e especificamente medicando, você está seguindo esse ponto, como o Dia das Mães ou o Dia dos Pais. Então, basicamente, por isso essa origem religiosa que nós temos todos. Se você for perceber, existe um Natal em todo o mundo. São os mesmos características, até mesmo nos países fora dos Estados Unidos, aonde você tem todo esse simbolismo. E como eu já falei antes, a cultura, a manipulação é o poder deles. Então, eles estão seguindo basicamente. E por que você falou que ele era basicamente o primeiro? Basicamente, porque o Neil Horace foi o primeiro caído que assumiu o corpo de uma das pessoas. Ele já apareceu tanto que o próprio a trindade deles apareceu para Jesus, andando por aí no deserto, mas não se preocupe, gente. Para quem acredita em Jesus e na sua profissão e no próprio Deus, ele já sabe que eles já perderam essa guerra, perderam muito tempo. Então, eles já acreditam nisso. Eles só estão querendo provar que eles são maiores nesse ponto comparado a eles em Deus e nosso Pai é muito maior. Então, por isso que eles fizeram isso aí. Tanto que o próprio Neil Horace, ele é referenciado para até hoje. Em vários pontos, no Homem de Ferro, como falei no último vídeo, no Cristo Redentor, em outros símbolos. É só você ver, em vários símbolos, o cara com a mão aberta. Então, gente, muito obrigado e já avisando. Esse conteúdo é da minha opinião. Se você não acredita, está tudo bem. Se você acredita, receba essa informação. Se não quiser, não tem problema. Então, muito obrigado e até mais.